Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira da terceira semana da Quaresma, queremos meditar. Cristo é verdadeiramente nosso Redentor. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado e sem defeito algum. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Queridos irmãos e irmãs, pelo pecado de nossos primeiros pais, toda a raça humana foi alienada de Deus, conforme se ensina no segundo capítulo da carta aos Efésios. Deste modo, não foi do poder de Deus que fomos apartados, mas daquela visão da face de Deus, a qual são admitidos seus filhos e seus servos. Fomos, então, apartados do céu, apartados da eternidade. Foi então que nós caímos sob o poder roubado pelo demônio. O homem concedeu à vontade do demônio e deste modo fez-se sujeito ao demônio. Sujeito, isto é, naquilo que estava ao seu alcance, pois, já que ele não era propriamente de si mesmo, mas sim propriedade de outro, ele não poderia realmente dar-se por inteiro ao demônio, porque nós somos propriedade de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Por sua paixão, portanto, Cristo fez duas coisas. Ele nos libertou do poder do inimigo, conquistando e através de virtudes que eram o exato oposto daqueles vícios, pelos quais o inimigo havia conquistado o homem, expressamente pela humildade, pela obediência e pela austeridade no sofrimento, o que ia na direção completamente oposta ao gozo do fruto proibido. Cristo é então este modelo de homem perfeito, modelo de virtude. Virtude, como nós ouvimos, oposta aos vícios, oposta ao pecado. Mas a virtude, irmãos e irmãs, precisa ser exercitada. E como está dito aqui, a humildade é a mãe de todas as virtudes. A humildade vem primeiro, para depois nos adquirirmos a fortaleza, a sabedoria e todos os outros dons e virtudes que são próprios de Deus e são próprios também na nossa natureza humana. Queridos irmãos e irmãs, então, há nessa emancipação duas coisas que fazem com que um comércio. Diz que Cristo nos comprou de volta, ou nos redimiu, na medida em que nos arrebatou para longe do poder do demônio, como se diz de um rei, por duras batalhas, resgata o reino do inimigo que o havia ocupado. Depois, diz que Cristo, ele nos redimiu na medida em que aplacou a Deus por nós, pagando em nosso nome como que o preço de sua satisfação, a fim de que fôssemos livres tanto das penas quanto do pecado. Cristo então nos perdoou inteiramente, completamente, de todo o mal, de todo o pecado, de todo o vício. Nos entregando a Cristo, voltando o nosso coração para Cristo, seremos então a semelhança deste homem que se entregou, que morreu por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.